Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Já é a madrugada de domingo, dia 14 de junho de 2026. O dia de ontem foi muito corrido e aqui estou, já na madrugada de domingo. A Esther já foi descansar e eu estou aqui para transmitir uma palavra de Deus para os meus irmãos. Não posso deixar de gravar este vídeo com uma palavra para todos neste dia de domingo. Agradeço a todos que ouvem as mensagens todos os dias e também compartilham e fazem seus comentários. Que a graça do Senhor, que a paz do Senhor, a paz de Deus, a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre todos vós. Sejam muito, muito bem-vindos. Quero agradecer a todos os inscritos e também aqueles que fazem seus comentários todos os dias e ainda compartilham as mensagens. Muito grato a todos vós. Nós precisamos, amados irmãos, mais do que nunca, estar atentos aos conselhos de Deus e manter a nossa comunhão com Cristo Jesus. Manter as marcas vivas da salvação na nossa alma, no nosso viver, no nosso comportamento, no nosso caráter, enfim. O mundo quer ver e aguarda todos os dias nas manifestações dos filhos de Deus. Como vamos nos manifestar a este mundo sem as instruções do Espírito Santo? Ele nos comandando, nos orientando sempre como devemos nos comportar diante deste mundo vil que nós vivemos. Na noite de ontem, sábado, ouvindo a mensagem do mensageiro que foi usado pelo Senhor para nos trazer a mensagem, ele falou sobre o tema do nosso encontro, o 20º encontro do grupo de oração das irmãs. Ele falou sobre o que está escrito lá em Mateus, ou seja, Lucas, capítulo 10, versículo 20. Quando os discípulos voltavam daquela missão que o Senhor tinha dado a eles, depois de instruir eles, foram de 2 em 2, de 2 em 2, e ao voltar eles vinham muito alegres, porque eles tinham visto a glória de Deus se manifestar. Os sinais e maravilhas, os espíritos malignos se submetendo à palavra, ao poder da palavra. Os enfermos eram curados, com certeza eles viram coisas que nunca tinham visto. E talvez achavam que só acontecia quando Jesus estava pessoalmente junto com eles. E eles vinham muito contentes, com certeza os de 2 em 2, eles vinham e iam se encontrando e cada grupo, cada dupla daquela contava o que tinha acontecido lá. E Jesus, olhando, disse: vocês não devem alegrar-se somente por isso. Alegrai-vos antes por vossos nomes estarem escritos no livro da vida, ou escrito nos céus. Isso deixou os discípulos com certeza assim, bem curiosos, não é? Bem curiosos. E ele passou a ensinar os discípulos. Diz lá no versículo 11, já do capítulo 10 de Lucas, versículo 21 do capítulo 10 de Lucas, que Jesus suspirou naquele momento, alegrou-se no Espírito e agradeceu ao Pai de ter encoberto essas coisas aos sábios e entendidos e ter revelado aos seus discípulos, como ele chamou dos pequeninos, ensinou
aos pequenos, aos humildes. Então, irmãos, a alegria da salvação é tudo, porque quando nós temos o nosso nome escrito nos céus, envolve a alegria da salvação. Paulo falou aos Efésios que nós não devemos entristecer ao Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Não podemos entristecer o Espírito Santo. Fomos selados para o dia da redenção. Quer dizer, quando você tem esse selo da redenção sobre você, está marcando a tua vida como um caminhante que está indo para a glória, o teu nome também está escrito no céu. Não pode acontecer uma coisa e a outra não. As duas coisas, o selo da redenção sobre mim e sobre você, e o teu nome escrito no livro da vida. Aí nós temos com uma viagem garantida, a nossa partida e a nossa chegada ali também. Quando Paulo também escreveu aos Gálatas sobre o fruto do Espírito, ele citou vários frutos, mas o primeiro é o amor, e o segundo ele disse a alegria, o fruto da alegria. Quando Jesus falou para os discípulos que estavam voltando da missão, disse, alegrai-vos, envolve alegria, alegrai-vos. E o fruto do Espírito também, alegria também é um fruto do Espírito, que nós precisamos produzir esse fruto do Espírito na nossa vida constantemente. Não é? Então, amados irmãos, nós sabemos que lá só entrarão os que tiverem seus nomes, conforme está registrado em Apocalipse capítulo 21, só aqueles que têm os seus nomes arrolados ou escritos no livro do Cordeiro, no livro do Cordeiro, no livro da vida. Não vão entrar quem não tiver o nome ali. Por isso nós precisamos lutar aqui, irmãos, com toda a força. E nós mesmos não temos essa força. Essa força é nos dada pelo Senhor. Ele nos fortalece cada dia para nós vencer. Vejam só o que aconteceu com o rei Davi, o rei segundo o coração de Deus. Ele tropeçou, pecou, não é? Se nós ler lá no segundo livro dos Reis, capítulo 12, nós vamos ver lá quando chegou o profeta Natã para conversar com Davi, para exortar, repreender Davi por causa do pecado que ele tinha cometido. Foi muito grave. Ele adulterou, né, com a mulher de um dos seus valentes, num tempo de guerra, quando os valentes dele, o Israel estava em guerra e ele estava no palácio. E para encobrir aquele adultério, aquele pecado, ele participou da morte do próprio Urias, que era o esposo da mulher que ele pecou. Foi muito triste aquilo. Ele mentiu, ele enganou, ele fez uma opção de coisa que entristeceu o Senhor. E Natã, o profeta, chegou e disse, és tu este homem, tu és este homem que fez tudo isso aí. Davi não se exaltou, não se revoltou contra o profeta, não procurou outras fontes a não ser a humilhação. A humilhação. Ele ainda não sabia, eu creio, da frase escrita pelo filho dele, Salomão, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. É de autoria de Salomão. Davi talvez não conhecia essa frase, mas ele conhecia o Espírito Santo, que podia ajudar ele neste momento tão delicado de perder a alegria da salvação, do nome dele ser riscado no livro da vida. É só nós, irmãos, ninguém pode entrar lá e riscar o nosso nome lá. Mas por causa da nossa desobediência, as nossas rebeliões, o nosso nome pode ser riscado do livro da vida. E olha o que Davi disse
no Salmo de número 51, versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, falando com ele. Cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito dele mesmo, um espírito reto, que eu não venha mais fazer isso, nunca mais. Com certeza ele diz, Senhor, eu estou com vergonha de olhar no teu rosto. Tu que sempre me trataste bem, tu és o tudo na minha vida. E do versículo de número 11 do Salmo 51, ele diz, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, com E maiúsculo, com letras maiúsculas, Espírito Santo, não retires de mim. Ainda o Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é o último a sair de um coração. Só quando você rejeita mesmo. Caso contrário, ele fica ali contendendo contigo. Crente, já te humilha, confessa e deixa que tu vais alcançar misericórdia. Eu estou aqui. E Davi orou desse jeito assim. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora escute aqui, irmão, sobre o que nós estamos falando lá do livro da vida, o registrar, o nome, a alegria da salvação, o selo da redenção. Ele diz assim no versículo 12, torna, porque tinha perdido, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Deve ser coisa terrível, irmãos. Um salvo perder a alegria da salvação, perder a comunhão com o Altíssimo, relacionamento cortado. E agora? Como é que vai ficar? É melhor morrer, irmãos, do que isto acontecer comigo, do que isto acontecer com você, que tem essa intimidade com Deus. Chega e fala com Ele. Nós podemos chegar e entrar no santuário. Glorificamos o nome dele, ele aceita a nossa glorificação, a nossa adoração. E de repente nós entramos no santuário e falamos com ele. Agora perder essa comunhão. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com o espírito voluntário. Sustém-me com o espírito voluntário. Ele não tinha mais como falar do amor de Deus para alguém, irmãos, não naquele estado, não. Desligou-se de Deus. E o Senhor restaurou a vida dele. Ainda que ficou algumas marcas, algumas lutas ele teve que enfrentar pro resto da vida, mas ele conquistou novamente a alegria com o Senhor. A alegria da salvação. Ele diz no versículo 13, se tu me der isso de volta, então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Como é que nós vamos falar do amor de Deus, irmãos, se nós não tiver comunhão com Deus? Falar para os outros e nós não viver o que nós pregamos, o que nós falamos, vai ser muito difícil para nós. Por isso, mantenha, meu irmão, mantenha, minha irmã, a comunhão, esse vínculo perfeito da alegria da salvação, o selo da redenção, o teu nome registrado no livro da vida. Isso é tudo, irmãos, que nós precisamos para viver bem com o Senhor. E também ter o que falar para os outros, pregar a palavra, anunciar o nome do Senhor, com o rosto descoberto, falando, sem nós precisar estar fugindo de alguma coisa, não é? Então, um grande exemplo ficou aqui. Lamentamos o tropeço de Davi, mas ficou um grande exemplo para todos nós. Não tem pequeno nem grande, irmãos. Todos nós, se nós não vigiar, nós caímos.
nós caímos. Então nós precisamos cuidar muito, irmãos, para não ficar sem isso que é o melhor para a nossa vida, a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito reto. Um espírito reto, o espírito dele mesmo, o espírito reto, que eu não venha mais cometer isso, Senhor. Com certeza, irmãos, quando a gente faz alguma coisa assim, que depois você não quer nem pensar mais naquilo, né? Não quer nem pensar, que não pense, não chega, de repente você pensa, você lembra daquele tropeço que deu. Quanto Davi não sofreu por causa disso? Deus, o que eu fui fazer? Como é que pode eu dormir e não vigiei e cair numa laçada dessa, Senhor? Então, meu irmão e minha irmã, vigia, cuida, guarda bem o que tu tens conquistado até aqui, para que o teu nome permaneça registrado no livro da vida. Eu vou orar agora, já estou bem cansado, é madrugada. A Esther amanhã, com certeza, ou hoje à noite, no final da noite também ela vai estar aqui comigo. Ore por ela também, ela está muito bem, graças a Deus. Só que nós cansamos, né, irmãos? Nós podemos cansar, irmãos, podemos estar muitos velhinhos, mas não cair na laçada do inimigo. Você jovem, você homem de meia idade, você senhora, irmã, irmão, todos nós vamos vigiar mais, orar e vigiar, para que não caiamos nas tentações que poderão destruir a nossa alma. Que a graça do Senhor esteja sobre todos e oramos juntos agora. Pai querido e santo, nós te agradecemos por esta oportunidade. Já é madrugada, meu Deus, aqui estou para glorificar o teu nome, para exaltar a ti, Senhor, por tudo que tens feito por nós, pelo cansaço, meu Deus, mas pela alegria também da salvação. Eu quero te glorificar, te exaltar, Senhor Deus, que posso encostar minha cabeça ao travesseiro e dormir em paz. Sim, Pai, daqui a pouco mais estar indo para a tua casa outra vez. Querido Deus, guarda o teu povo com saúde e paz. É o pedido do teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos e irmãs, querendo o Senhor, amanhã a gente se encontra.